Podemos assentar, obrigado. Boa noite. Boa noite, gente. Que bom estarmos juntos mais uma vez e podendo adorar o Senhor nosso Deus. Ainda não terminamos os cânticos, eu quero convidar aqui a Stephanie. Ela vai fazer uma apresentação especial. Não que as demais não tenham sido especiais, é como a gente denomina, né? Mas a Stephanie tem uma canção para adorar o Senhor juntamente com vocês. Boa noite, irmãos. Eu vou cantar uma música que é intitulada Luzeiros, de Raquel Novaes. E eu queria fazer uma reflexão, deixar uma reflexão para vocês que a música, ela mexe muito comigo. E essa música tem uma letra muito bonita. E eu gostaria de ler com os irmãos Mateus 5, 14 a 16. E diz o seguinte: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A luz, ela tem vários propósitos, e um deles é dissipar as trevas. A escuridão, ela não se impõe sobre a luz. Mesmo que haja um único pontinho de luz, um único pontinho de luz no meio da escuridão, ela vai ser vista, não é mesmo? A luz, ela não é feita para ser olhada diretamente, porque quando você olha diretamente, você se encandeia. Ela é feita para que ela possa mostrar alguma coisa. Da mesma forma, quando nós nos rendemos a Cristo e o aceitamos como Salvador, nós resplandecemos a luz de Cristo. Não para sermos vistos, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Então, que nós possamos manter acesa essa chama, resplandecer a luz do Senhor. Porque, como diz aqui em Mateus 14, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Louvemos ao Senhor. Como luzeiros no mundo, o Senhor nos levantou. Como cidade elevada, Ele nos edificou para libertar o cativo e vista aos cegos trazer, para socorrer o oprimido e em graça abundante viver. Não se acende uma luz para se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo o teu querer. Abre os olhos no meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim, Senhor.
pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo teu querer. Abre os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim, Senhor. Amém. Ok, irmãos, mais uma vez eu abro essa conferência com o coração pesado, porque mais uma vez, em mais um ano, segundo ano, que nós não podemos ter toda a nossa igreja aqui. E muitos dos meus irmãos que estão agora me ouvindo, estão lá no seio de suas casas com seus filhos, porque não têm podido estar aqui. A nossa igreja tem procurado se comportar de forma exemplar nessa pandemia, e nós temos dividido a igreja, né? E muitas famílias não estão aqui hoje, estão acompanhando de suas casas, e para nós isso é muito triste, mas nós entendemos que é parte de um processo, e por mais que seja doloroso, todo o processo, ele traz lições, ele também produz crescimento, amadurecimento. Então, cremos que isso faz parte. Mas a Igreja Batista da Esperança está completando, ou completou no dia 7 de setembro, 29 anos de existência. E uma igreja que passou por muitas lutas, né? Há exatos 11 anos, essa igreja enfrentou uma divisão, assim, devastadora, essa é a verdade. E foi quando então Deus decidiu, através da liderança dessa igreja, me trazer para cá, para eu ser um instrumento aqui. Orei muito, lembro que passei um ano em oração juntamente com a igreja para que Deus confirmasse. Deus confirmou no meu coração, confirmou no coração da igreja, confirmou no coração da minha esposa. Nós então saímos daquela igreja que então pastoreávamos, deixando alguém lá, e viemos para liderar esse rebanho, e Deus tem confirmado ao longo desses 11 anos que aqui estamos. E é uma igreja que já superou muitos desafios, e hoje é uma igreja que nós consideramos madura, uma igreja séria, que não necessita de animosidade, de qualquer motivação secundária, mas nós de fato estamos aqui servindo ao Senhor, amém, igreja? Apesar das circunstâncias, nós estamos aqui para cultuar o Senhor nosso Deus. Aqui nessa igreja o culto não é preparado para você, nós preparamos um culto de adoração ao Senhor. Então talvez você vai sair daqui e vai dizer, eu não gostei do culto hoje, tudo bem, talvez esse era o objetivo. Nós preparamos um culto a Deus, e nós queremos que você adore a esse Deus que é merecedor. Então nós não preparamos culto pensando em ninguém, exceto o nosso Deus. Esse culto é para Ele. Amém? E com essa visão, com essa ideia, nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor. O tema da nossa conferência é a grande omissão. O Senhor Jesus Cristo nos chamou, nos comissionou. Ele deu a grande comissão. Mas nós temos falhado. Essa é a verdade, e nós precisamos melhorar, nós precisamos evoluir, nós precisamos de fato ter o olhar de Jesus Cristo. Essa música que a Stephanie cantou me fez refletir muito. Jesus Cristo olhava as multidões, e ele não via simplesmente como multidões, mas diz a Bíblia que ele as via como ovelhas desgarradas, ovelhas sem pastor. Ele via e percebia a aflição delas. A igreja não tem mais esse olhar. O olhar da igreja para as pessoas hoje se tornou equivocado. Nós queremos pessoas para somar, nós queremos pessoas para mostrar a multidão.
E na verdade as pessoas estão clamando. E é necessário que a igreja mude a sua forma de olhar. Se faz necessário. E nessa conferência eu sei que Deus tem muito para falar para mim, como líder dessa igreja, para a igreja, para todos nós. Deus tem muito a falar. E fruto de oração também, nós convidamos o missionário que está vindo pela primeira vez aqui na Igreja Batista da Esperança. Eu espero que seja a primeira de muitas, né? Nós vamos estreitar esse laço de amizade e essa parceria. Estamos dando aula no mesmo seminário, no mesmo instituto, somos companheiros, né, nessa função. E ele então está vindo conhecer a Igreja Batista da Esperança e trazer também uma palavra de Deus para as nossas vidas. Eu quero convidar o missionário Daniel. Ele vai trazer a palavra do Senhor sobre esse tema tão importante chamado a grande omissão. Esse culto está sendo transmitido pelo Facebook da igreja e pensando naquelas pessoas que estão nas suas casas, que não puderam vir nesse horário, nós então pedimos para que um profissional, né, da nossa confiança fizesse a transmissão para que as pessoas que estão em casa pudessem receber com a melhor qualidade tudo o que aqui foi ensinado. Então esse culto está sendo transmitido pelo Facebook da Igreja Batista da Esperança. O missionário Daniel vai então estar pregando. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé. Nós vamos orar por ele agora e depois ele vai fazer uso da palavra. Vamos orar e pedir a bênção do Senhor nosso Deus pela vida do nosso irmão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor, nós estamos agradecidos por tudo que tens feito, por aquilo que o Senhor é. Muito obrigado, Deus, pela tua igreja representada nesse lugar. Obrigado pelos amigos que aqui estão, de outras igrejas, irmãs, que estão aqui prestigiando, que estão aqui adorando ao Senhor juntamente conosco. Obrigado pela vida de cada um. E que eles possam sair daqui, Pai, edificados, animados, e se necessário for, corrigidos pela tua palavra. Agora, Pai, pedimos uma bênção especial para o irmão Daniel. Dê a ele a sabedoria para que ele possa transmitir a tua palavra, de fato com autoridade, e que nós possamos escolher da melhor forma, que o teu Espírito trabalhe em nossa mente nesse momento da exposição da tua palavra. Usa o teu servo como um instrumento, que o Senhor cresça nesse momento, que o teu nome seja glorificado. Usa o teu servo em nome de Jesus. Amém? A igreja pode sentar-se. O missionário Daniel está com a palavra. Boa noite a todos. Pastor, um prazer finalmente conhecer aqui a igreja. Prazer sempre, junto com os irmãos, abrir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, refletir sobre aquilo que está escrito para o nosso crescimento e benefício. Tem sido um prazer, junto com o irmão, lecionar lá no seminário e de vez em quando encontramos e tenho tido o privilégio também de dar aula a muitos que congregam aqui, que também têm participado lá. E tem sentido que realmente Deus tem abençoado essa obra aqui. E percebo então que isso deve ser porque a palavra é pregada, é ensinada, porque a transformação da sua vida, da minha vida, acontece por meio da palavra de Deus. Nós conhecemos a vontade de Deus pela palavra de Deus. Então dou graças a Deus por isso. Irmãos, deixa eu dizer que estou acompanhado aqui pela minha esposa, a Julie. Não vai ficar de pé não. Mas tudo bem. Nós temos muitos anos aqui
ministério aqui no Brasil, já há 4 anos aqui no Acre e mais alguns anos lá em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Tem sido um grande prazer estar aqui e somar com os irmãos nesse trabalho. Nós temos costume, nós gostamos de receber pessoas em casa, jantar ou um tempo à tarde de relaxarmos, de estarmos conversando. É o nosso prazer receber pessoas. Mas vou confessar que às vezes nós passamos por algumas angústias. E é assim, bom, hoje nós vamos convidar esse casal, essa família, e aí ficamos mais, será que devemos convidar esse outro casal também? Porque esses dois se dão muito bem. Aí vem a questão das crianças, e a gente vai e vem nesse momento de tentar entender quem é que devemos convidar, o que seria certo, e acaba sempre mais do que planejamos, porque nós não queremos deixar de escolher alguém que deve estar. A grande omissão dos convites. Os irmãos têm passado por essas angústias também? Talvez, entende isso? Nós não queremos deixar de lado aquilo que devemos fazer, nem as pessoas que devemos convidar. Omissão, hoje à noite e também durante esse fim de semana, nós vamos conversar sobre o tema, a grande omissão. E o pastor mencionou e falou muito bem que a grande omissão é somente entendido pela grande comissão. Nós vamos então abrir as nossas Bíblias para aquele texto, mas antes vamos definir bem exatamente o que é a omissão. Omissão é deixar de fazer ou dizer alguma coisa. Pode ser entendido também como deixar de lado, ou desprezar, ou esquecer de alguém ou de algo que devemos lembrar. Nós vamos tratar esse assunto da grande omissão. E a grande omissão tem nada a ver com os convidados para uma festa. Deixa eu deixar bem claro isso. É um assunto bem mais importante, um assunto que nós, como igreja, que desejamos fazer a vontade de Deus, porque Ele é glorificado quando nós obedecemos a Ele, nós precisamos olhar bem se nós estamos, então, identificados com aqueles que estamos deixando ou desprezando, deixando de lado algo que nós deveríamos fazer. A referência para essa frase, a grande omissão, vem de um livro de um missionário, de um irmão que por alguns anos era missionário, trabalha em várias áreas. O nome dele era Steve Saint, um irmão em Cristo que eu conheci aqui no Brasil várias vezes, em Mato Grosso também, em Equador, e amanhã, durante os nossos tempos juntos, eu vou contar um pouquinho mais a respeito da história dele. Mas a grande omissão foi ele que pegou essa ideia, e eu acho que ele explicou muito bem e trouxe para nosso conhecimento algo importante. A grande omissão, entendida pela grande comissão. Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Mateus. Mateus capítulo 28. A grande comissão. Mateus 28, nós vamos fazer a leitura a partir de versículo 16. Mateus 28, 16. A palavra de Deus. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicará. Quando ouviram, ou adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade
nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhe ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, nós estamos pedindo que o Teu Espírito desvenda os nossos olhos para que possamos enxergar essas verdades, esses princípios, que possamos aprender de Ti nesses momentos. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Jesus morto, sepultado, ressuscitado, agora, nesses 40 dias após a ressurreição, aquele grande acontecimento que mudou tudo na vida desses 11 discípulos, agora ele aparece muitas vezes para os discípulos, para muitos outros também, e agora ele aparece chegando àquele momento em quando ele está próximo a voltar para o Pai. Os discípulos não tinham conhecimento dessa programação. Eles não estavam cientes de tudo que Jesus iria fazer. Nós percebemos no livro de Atos que os discípulos estavam até com aquele pensamento e perguntando a Jesus, é agora que vai estabelecer o reino de Israel. E Jesus estava naquele momento ensinando a eles sobre o reino de Deus. E ele diz que não compete a eles saber o tempo, mas aqui Jesus está nesse momento em que os apóstolos, ao vir Jesus, adoraram a ele, mas eu acho interessante que nem todos adoraram a ele. Sabe que a única outra ocasião em que esses discípulos tinham adorado a Jesus foi aquele momento no barco, quando os ventos estavam deixando eles apavorados, e quando Jesus calmou, eles perceberam, esse aqui é o Filho de Deus, e adoraram a Ele. No mais, Jesus era o mestre. Jesus era aquele homem que ensinava eles, e eles, como discípulos, seguiam e aprenderam com Ele. Era o costume deles. Mas agora aqui, após a ressurreição, eles percebem, esse aqui é mais do que o nosso mestre, esse aqui é o Filho de Deus, e adoraram. Mas no meio disso, no meio desse adoração, eles estavam, alguns pelo menos, com pensamentos de medo, de quem é esse homem, de tremor, ansiedade. E eles não estavam prontos a se entregar completamente a esse homem que sim ressuscitou, sim fez todos esses milagres, sim ele diz que é Jesus, ele diz que era o Filho de Deus, mas alguns ainda estavam em dúvida. Então a Bíblia diz, então, por questão dos que duvidaram, então Jesus veio a eles. Jesus aproximou a eles, os que estavam adorando e os que estavam duvidando. Jesus tomou um passo em direção a eles, e ele disse algo muito interessante aqui. Toda autoridade. Daniel, quando ele teve aquela visão, ele viu o filho do homem descendo, e isso muitos anos antes desse acontecimento, na visão, ele viu esse filho do homem recebendo toda a autoridade. Não tinha passado muitos anos, menos do que 3, em que Satanás estava com Jesus no deserto, e a tentação de Satanás era entregar a ele os reinos do mundo.
Mas agora Jesus está recebendo algo muito mais. Não somente os reinos, mas autoridade, toda a autoridade, não somente na terra, mas nos céus. Então, nós temos aqui Jesus entendendo que eles ainda estavam em dúvida, querendo, nesse momento, passar para eles aquele grande, o que nós conhecemos como a grande comissão, mas primeiro ele diz, toda a autoridade foi me dada. E essa toda a autoridade tem implicações, tinha implicações para os discípulos, como também tem para nós. E as implicações são o seguinte: a consequência de Jesus ter toda a autoridade e falando com os seus discípulos, os que estavam seguindo a ele, faz com que eles precisavam se comprometer com aquilo que ele iria passar para eles. Eles iriam precisar comprar isso. Porque ele é quem ele é, Jesus, porque ele tem toda a autoridade, aqueles que vão receber então essa grande comissão de ir, isso faz o contraste. É interessante aqui que Jesus, alguns meses atrás, quando ele ainda estava ensinando e caminhando com seus discípulos, tinha dito para os próprios discípulos, ele enviou eles para o ministério com as seguintes instruções: não se dirigem aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirigem-se às ovelhas perdidas de Israel. Então, primeiro Jesus diz não para os gentios, não para os samaritanos, não para todas as nações, não para o mundo todo, mas sim só os de Israel. Mas Israel rejeitou o Messias. Israel rejeitou o Cristo. Então, após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, abriu então o Evangelho para os gentios. Sabe, quando Jesus morreu na cruz, rasgou o véu. Esse véu era dos judeus. Esse véu se encontrava no templo, separava o santo dos santos do resto do templo lá. E quando isso rasgou, quem percebeu isso era provavelmente somente os sacerdotes, mas na verdade, quando rompeu aquele véu, abriu não somente para os gentios, mas para todo o mundo, para todas as nações. Em Atos 1:8, e nós vamos olhar isso em um pouquinho mais detalhe amanhã, Jesus diz: e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, judeus, em Judeia, judeus, em Samaria, aquela raça mista, né? E até os confins da terra, gentios. Ele morreu, ele foi ressuscitado, ele foi dado a ele toda a autoridade, e as implicações para os que seguiam era que eles seriam as testemunhas dele para o mundo todo. Eles precisavam se comprometer para tão grande tarefa. Nesse evangelho aqui de Mateus, um discípulo é tanto um aprendiz quanto um seguidor. Um discípulo toma Jesus como seu mestre e aprende. Mas também ele é um discípulo que segue a Jesus. A vida de um discípulo é diferente por causa do seu apego a Jesus. O mestre não está dando uma ordem que garantirá meramente uma adesão normal para esse grupo pequeno dos 11. Quando Jesus disse que ele estaria, como diz o texto aqui, que ele estaria para sempre, e eu estarei sempre com vocês, ele estava dando
um equipamento essencial para essa tão grande tarefa. Certamente isso animava os discípulos, saber que que Jesus iria acompanhar, que ele nunca iria abandonar. No Velho Testamento, quando Deus passava a sua palavra por meio dos profetas, por meio dos outros, para entregar ao povo, muitas vezes acompanhava essa mesma frase: e eu estarei com você. E eu vou apoiar. E a ideia era, isso trouxe aquele apoio, aquele conforto para os discípulos então. Interessante que os discípulos, eles não pertenciam a uma escola, a escola de Jesus Cristo, eles pertenciam a Ele. Eles seguiam o professor. Esse professor não somente os ensinou, diferente de todos os outros, não somente os ensinou, mas também ele deu a sua vida em resgate a eles. Ele morreu e ressuscitou por eles. Isso requer algo do seguidor. Isso requer algo dos discípulos. Ele tem autoridade sobre todas as terras e os céus, mas também pelo que ele fez a favor dos próprios discípulos, dos que seguiam ele tinha como pedir da parte deles algo, pedir e exigir algo quanto a eles como os seus discípulos. A igreja, nós percebemos no livro de Atos, a igreja demorou muito para perceber o significado de tudo isso, o significado daquilo que Jesus falou, o significado do que era realmente toda a autoridade. Nós percebemos que enquanto Jesus deu em detalhe, vocês vão começar aqui em Jerusalém, próximo, e vocês vão cada vez mais distante, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A igreja demorou para entender isso. A igreja ficou parado em Jerusalém. Somente no capítulo 8 nós percebemos, quando levantou uma grande perseguição em Jerusalém, diz que todos os que seguiam a Jesus, todos saíram, fugiram, exceto os apóstolos. E foi justamente os apóstolos que tinham recebido essa ordem. Deus deu a seguinte ordem para eles: batizando e ensinando. Esses dois não devem ser o foco, ou não são o foco aqui, daquilo que Jesus queria dos seus discípulos. Na verdade, esses são dependentes do verbo principal. E o verbo principal era fazer discípulos. E o versículo pode ser entendido da seguinte forma: Jesus poderia ter dito, ou olhando bem o original, ele estava dizendo: enquanto vocês estão indo, ou quer dizer, é esperado que vocês como discípulos vão seguir e vão obedecer aquilo que eu falo. Enquanto vocês estão indo, façam discípulos. Desses discípulos, batizam e ensinam a eles. O foco aqui é fazer discípulos. Fazer discípulos não é completo a menos que os leve a uma vida de obediência. Simplesmente, um discípulo não é aquele que diz: eu estou seguindo tal pessoa. O discípulo é aquele pessoa cuja a obediência dele quanto aos ensinos do que está seguindo é óbvio para todo mundo. Ele não precisa afirmar a quem ele está seguindo, porque pela obediência da vida dele, é óbvio que ele está seguindo os ensinamentos de tal pessoa. Requer a obediência. E o ensino aqui que Jesus deu não era para fazer pessoas que iam congregar numa igreja e se chamar de cristão. Não era dizer: nós temos tantos aqui que são nossos seguidores, mas sim homens e mulheres
que obedeciam, que observaram tudo, veja só, tudo que Jesus ensinou. E ele ensinou muito. Nós temos pouco daquilo que ele ensinou. Em 3 anos ele ensinou muito. E a ideia a tarefa aqui é ensinar outros, não os ensinos, mas ensinar eles como obedecer. Essa é uma tarefa. Deus promete estar. Esse aí é somente isso que eles foram dados. Eles não foi dado data show, não foi dado assim peças e literatura e seja o que for. Os discípulos tinham uma grande tarefa e tinha a presença de Jesus, de Deus, com eles para cumprir aquela tarefa. Nós ensinamos porque Jesus nos mandou ensinar. Não há como diminuir a importância de uma atividade de quem deve sua origem ao comando do próprio Senhor. Jesus foi quem nos deu esse comando. Jesus não está falando de educar outros por questão de educar. Não é educação por causa da educação. Ele falava dos ensinados como observadores do que Jesus ensinou. Em outras palavras, Jesus estava interessado no estilo de vida. Jesus queria transformação. Por meio do Espírito, isso é possível e não há outra maneira. Mas o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos aqui no monte, em Galileia, era assim: ensina eles até que muda o estilo de vida deles, até que haja uma transformação. Não basta eles poder decorar o versículo ou contar aquilo palavra por palavra como você ensinou. Haja uma transferência, uma transformação de vida. Paulo também no livro de Efésios, ele entendeu muito bem aquilo e ele vai trazer aquela mesma ideia para a igreja em Éfeso, quando ele diz: olha, vocês receberam, por 3 capítulos, Paulo vai dizer, vocês receberam tantas bênçãos, pela graça são salvos, vocês foram regenerados, escolhidos por Deus, selados pelo Espírito, abençoado com todas as bênçãos espirituais. Agora vivem de uma forma digna de tudo isso. O nosso viver deve ser uma vida digna de tudo que nós temos recebido. É a ideia daquela balança, né? A balança onde nós queremos equilibrar. E nós temos de um lado tudo que Deus tem feito a nosso favor. E do outro lado é a nossa resposta. Jamais podemos equilibrar, igualar tudo que Deus fez, mas isso é o nosso dever, o nosso esforço é isso, estilo de vida, transformação, mudança na maneira em que eu vivo, instrução como também pureza de vida. Essa foi a grande comissão que os discípulos receberam. Faça isso com todas as nações. Jesus não estava sugerindo para eles também: olha, escolhe aí o que você quiser daquilo que eu tenho ensinado e repassa isso. Tudo, ele diz, tudo que eu lhe ensinei precisa passar. Faz discípulos e ensina eles tudo que eu lhes ordenei. Não podemos negligenciar nada. Eles precisam, o verdadeiro discípulo precisa observar tudo. Sabe que é nesse ponto que houve a grande omissão? A grande omissão foi justamente isso. A grande omissão é isso. Por séculos e séculos, meus pais eram missionários. Meus pais vieram aqui no Brasil faz
60 e poucos anos. Eles aposentaram, eles não moram aqui mais, mas vieram aqui. E quantos séculos antes a igreja tem mandado missionários por todo o canto do mundo? Mas, no meu fraco pensar, naquilo pela maneira em que eu entendo, e eu tenho participado como missionário nesses últimos 20 e poucos anos, nós temos participado dessa grande omissão. A grande omissão é que nós não temos levado tudo que Jesus ensinou, e nós não temos passado isso para os demais. Nós temos feito discípulos, sim, mas nós não temos ensinado eles a obedecer tudo. Especificamente, eu durante todos esses anos, e muitos anos quando morava em Mato Grosso do Sul, e trabalhando na liderança e sentando todas as cabeças de todos os países cuja a missão trabalhava, sentando e falando de estratégias e falando de princípios e as novidades e como é que vamos melhorar. Tudo muito bem intencionado. Mas muitas vezes, eu olhando para trás, eu percebo que nós não temos dedicado tempo devido a entender como é que nós vamos fazer daqueles cujo nós queremos discipular, de fazer eles participantes na grande comissão. Missões por muitos séculos têm chegado aonde têm chegado, e lá temos construído igrejas, escolas, hospitais, seja o que for. E nós temos chegado e implantado a nossa ideia, a nossa igreja, o nosso conceito de tudo, e nós simplesmente implantamos lá, nós chegamos lá porque nós somos o quê? Os sábios, nós somos os educados, e chegamos lá e fazemos aquilo, mas deixamos de instruir os demais a chegar ao nosso lado e participar da comissão. Alguns anos atrás, eu comecei a perceber que no ensino e no trabalho da missão que tínhamos lá em Mato Grosso, que realmente nós não estávamos à procura de entregar toda a responsabilidade que essa grande comissão traz para quem lê, para os demais. E eu não estava intencionalmente desprezando eles, é que eu achei, puxa, eles são novos na fé. Eles não têm a experiência, eles não, entendeu? Isso aqui é tudo novo para eles. E deixamos de ensinar a eles a fazer tudo o que está escrito. E quando começamos a perceber isso, começou a mudar a maneira em que fazemos o ministério. Fizemos muitas viagens de ministério com os nossos alunos naquela escola lá. E eu comecei a entender esse conceito, e chegando lá em tal aldeia para fazer o ministério, eu disse, olha, eu sou aqui para facilitar. Eu não vou trazer nenhuma devocional, eu não vou trazer a palavra em nenhum momento. Eu não estou aqui para pregar, trazer a palavra. Esse é o seu treinamento, esse é o seu papel. Às vezes eu levava os alunos para esse texto aqui, e eu disse, leia esse aqui, o que acabamos de ler agora em Mateus 28. E no momento em que eles têm lido isso e entendido isso, eles agora são obrigados. E eles precisavam entender que aquilo não era somente para aquele estrangeiro. Entendeu? Não era só para o pastor, não é só para o evangelista, para aqueles que são dedicados ou que são profissionais nisso. Eu estou olhando aqui essa igreja, e como tenho visto muitas igrejas, e todos nós somos chamados para participar. Nem todos irão, muitos poucos irão. Essa é a pura verdade.
Entendeu? Não é o papel de todos. E não é para ser assim. Há muitos papéis a ser cumpridos nessa grande comissão. Mas todos nós precisamos entender que nós precisamos responder essa questão. Nós temos papel em tudo isso. Sabe que quando nós participamos da grande omissão, quando nós não emissamos, nós estamos roubando de Deus a glória devido a Ele. Ele chamou a igreja, Ele está formando a igreja, a sua noiva, para trazer glória a Ele, e a única maneira que isso é possível é quando a sua igreja, toda ela, está em obediência, está observando tudo o que Ele ensinou. Então nós temos que incentivar, mudar o nosso pensamento, participar dessa grande comissão. A ignorância nós não temos mais. Nós sabemos o que é. Às vezes no passado, em missões, eu particularmente tenho visto isso, é uma arrogância. Não, mas eu preciso fazer. Traduz para mim. Enquanto o outro poderia falar no idioma, enquanto o outro entende muito bem, muito melhor a cultura. Nós não devemos agir assim. Nossas estratégias, por muitas vezes, não contemplam a necessidade que todo convertido tem de obedecer tudo, inclusive a grande comissão. Fazer discípulos de todas as nações. Isso é o dever de toda a igreja. Não só os missionários, não só os que são chamados. A grande omissão é quando fazemos por outros, quando devíamos fazer junto com outros. Trazer ao nosso lado, vamos aprender juntos, vamos fazer junto aquilo. Isso é o nosso dever, não o meu, mas o nosso dever. Aí estamos fazendo o que Jesus chamava de um verdadeiro discípulo. O melhor remédio é a prevenção. Corrigir os erros, às vezes é impossível, entendeu? Mas nós podemos escapar do erro se aprendemos, se prestamos atenção naquilo que realmente a Bíblia está chamando-nos a fazer. Muitas vezes igrejas são bem parecidas com as Olimpíadas. Passamos agora no Tóquio 2020, que na verdade era Tóquio 2021, né? Não entendi isso aí, mas tudo bem. As igrejas têm muitos espectadores, poucos participantes. Nós não estamos obedecendo à palavra de Deus quando as arquibancadas estão cheias de pessoas olhando só alguns lá fazendo os eventos. A igreja não deve aparecer como as Olimpíadas, muito menos. Todos nós todos nós devemos participar. E podemos. Quando Jesus viu as multidões, ele teve compaixão. Mas sabe que ele não disse, peça, pois o Senhor da seara que envie mais dinheiro. Foi isso que ele falou? Peça ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Por quê? Porque ele deseja ver todos participando, de uma forma ou outra. Sabe que as nações não precisam de nós? Aqui eu estou aqui nesse país há muitos anos, adoro esse país, adoro esse estado de Acre, tem sido uma alegria estar aqui e aprender. Mas vocês não precisam de mim, ninguém precisa de professor Daniel.
eles precisam de Cristo. Eles precisam conhecer a Ele. Eles precisam saber, como ele diz aqui, o que Ele ensinou. E eles precisam aprender, mas como é que eu faço isso? Como é que é? Como é que eu entendo isso aqui? Aí o que eu faço? Como é que eu aplico isso para a minha vida? Porque eu quero ser um discípulo. Eles precisam de Cristo. Eles estão com sede. Mas eu não sou água, eu sou conduíte. E eu preciso ensinar outros a ser, não água, mas trazer água. Ser conduíte, ser o meio pelo qual Cristo chega até eles. Esse é o meu papel. Aqui então, vamos pular para e daí? A pergunta é, e daí? Né? Eu, como o pastor falou, primeira vez que eu venho aqui na igreja, não conheço como é que são as missões aqui, mas eu vou desafiar ainda assim que na próxima vez que reúne o conselho dos que trabalham com missões, seja aqui na cidade ou seja onde for, eu sei que participam, já ouvi falar, que vocês reflitam sobre isso. Como é que estamos não cumprindo sim cumprindo a grande comissão, mas vamos olhar bem o que é a grande comissão. Fazer discípulos que obedecem a grande comissão. E então isso é desafio para a maneira em que eu penso sobre missões. Isso me desafia no momento em que eu levanto lá para dar aula lá no seminário. Estou passando informações, relatos interessantes, narrativas que são super, ou estou realmente ensinando outros como obedecer tudo que Cristo fez. Isso deve ser a nossa orientação. Eu acho significante que eles adoraram a Jesus Cristo e depois receberam a comissão. Alguns adoraram. E eu vejo nisso que é necessário que nós temos, em primeiro lugar, antes de voltar para casa e fazer um levantamento de tudo que vai mudar e a maneira em que eu vou fazer aquilo ou tal, primeiro nós temos que endireitar o nosso relacionamento com Deus. Começa aqui, depois para os lados. Se eu não tenho isso certo, esquece os outros. Não vai ter efeito. Nós temos que adorar a Deus e em nossa adoração isso vai naturalmente nos levar a procurar outros. Diz um pastor que se houve adoração verdadeira em todas as igrejas, missões não seria necessário. Eu tinha que parar para pensar um pouquinho. Mas é interessante o pensamento, não é? Porque a adoração a Deus naturalmente me leva ao quê? A falar com meu vizinho. A falar daquilo que Deus tem feito na minha vida. A testemunhar. E fomos chamados então para isso. Nós que somos educados, será que que temos instrução, que temos estudo, que temos tudo isso, será que nós realmente podemos confiar tão grande obra para aqueles que não têm o mesmo? Que não têm seminário, que não têm... Será que é isso que é Jesus que está... É isso que Jesus está dizendo? Sabe que eu chego aqui, estou aqui em Acre há um bom tempo. Chegamos aqui uns 4 anos atrás e eu tinha que aprender muito. Eu estou quase toda a minha vida no Brasil, lá no sul. Não é que eu sou
estrangeiro aqui, mas Acre é diferente do que Mato Grosso. Vocês perceberam? Eu cheguei aqui e todo mundo começou a falar que tal pessoa está no ramal. Para mim, ramal, eu no telefone eu falo lá e eu quero falar com tal pessoa. Ramal número, não é? Tal pessoa está no ramal, 1, 2, 3. Eu tentei, eu no meu orgulho não vou perguntar, eu vou aprender sozinho, entendeu? Mas custou para aprender isso. Aí quando eu chegava naquele momento em que, agora eu entendo essa coisa, eu passando no carro com outra pessoa, esse aqui é ramal? Não, esse aqui não é ramal, não. Esse aqui é só caminho, esse aqui é só não sei o quê, é avenida, não sei, entendeu? Igarapé, não existe Igarapé lá em Mato Grosso, tá bom? Não conversam assim. Beléu, gente, eu gosto, tá bom? Estou aprendendo a gostar, mas eu gosto também. Aqui dentro dessa igreja, há pessoas que já entendem essa cultura, entendeu? Já entende como que é o acreano. Eu não sou a pessoa para ir e conhecer lá o fim do ramal, Igarapé, não sei onde lá. Há pessoas aqui que já têm essa capacidade. E veja só, eu tenho percebido que há pessoas que também têm a vontade, mas, assim, pelo menos no falar. Há muitos aqui no Acre que estão me convidando. Daniel, nós vamos pegar um barco um dia, nós vamos subir não sei onde. Porto Walter, Tamaturgo, subindo o morro, Divisor, entendeu? Para todo canto. Eu gosto de uma aventura, mas o meu lugar não é no barco. É o seu lugar. Entendeu? Você vai gastar o dobro de combustível só para puxar isso no rio, não é verdade? E o meu espaço pode ocupar o lugar de 2 pessoas. Eu falo sinceramente com as pessoas. Por essas razões, é interessante, eu adoro o pensamento aqui de querer levar o professor Daniel para conhecer. Beleza, mas a obra de missões aqui, gente, não é aventura. Nós temos que levar a sério a questão que há pessoas lá com sede e que precisam ouvir algumas pela primeira vez. Existe aqui no Acre alguns que nunca ouviram. Eu sei disso. Em todo estado existe. Então não é uma aventura, não é um passeio. Há uma necessidade de ir e fazer discípulos. E há aqui dentro dessa igreja, os que já participam, que cresça o número de pessoas que desejam fazer discípulos de todas as nações, começando aqui. Estejam prontos para obedecer, seja onde for que Deus os levar. Deus pode usar qualquer um. Gostaria, deixa eu ilustrar aqui lendo um testemunho de um hindu lá da Índia que foi convertido. Ele deu o seguinte discurso a vários dos seus conterrâneos. Sou, diz ele, por nascimento de uma casta insignificante e desprezível, tão baixa que se um Brahmini, que é a caste mais alto, se atrever de me tocar, ele deve se ir e se banhar no Ganges, que era o rio, para fins de purificação. E ainda assim, Deus gostou de me chamar, não apenas para o conhecimento do Evangelho, mas para o alto cargo de ensiná-lo a outros. Meus amigos, vocês sabem o motivo da conduta de Deus? É o seguinte:
Se Deus tivesse escolhido um de vocês, brahmanes, erudito, e feito de você um pregador, quando você teve sucesso em fazer convertidos, os espectadores diriam: foi o aprendizado incrível do Brahmane, e foi seu grande peso de caráter que foram a causa. Mas agora, quando alguém se converte por minha instrumentalidade, ninguém pensa em atribuir mim nenhum dos louvores. E Deus, como lhe é devido, tem toda a glória. Paulo, quando ele escreveu, diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Ele escrevendo para os membros da igreja em Corinto. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vangloria diante dele. Amém? Irmãos, vamos imaginar o que poderia ser, ensinando todos a cumprir tudo que Jesus ensinou. Igrejas fortes, saudáveis, resistentes, atraentes, para a glória de Deus e somente Ele. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por esses momentos de abrir a Tua Palavra, de refletir sobre aquilo que o Senhor deseja tanto que nós ensinamos aos outros. Peço, Senhor, que nos dê coragem para obedecer isso, para obedecer tudo. Peço, Senhor, que Tu faz de nós verdadeiros adoradores e discípulos de Ti, fazendo os discípulos, ensinando eles a obedecer tudo. Ajude-nos, Senhor, nos dê coragem a obedecer tudo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Ouvimos então o desafio, bem didático para as nossas vidas nessa noite. Eu estava me deliciando, degustando ali essa ideia, e é muito profundo de se entender isso, É muito poderoso entender isso, porque essa parte final, quando ele explicava a tática de Deus, a estratégia de Deus, de usar homens que são considerados fracos, frágeis, mas o objetivo é para que a glória seja dele, para que ninguém atribua a outro. Isso é extremamente sério e poderoso. Então, que seja de fato algo que nós possamos refletir. Quero convidar o Ministério de Louvor para chegar aqui à frente. Nós vamos cantar mais uma música e adorar o Senhor. Vamos ficar em pé. Eu sei que vocês estão aí há bastante tempo sentados. Vamos ficar em pé, esticar um pouquinho. Aí, atenção, amanhã pela manhã nós teremos a nossa escola bíblica dominical, ainda sem as atividades para as crianças ainda, mas nós já estamos orando e nos preparando para nos próximos meses a gente reativar, sobretudo nos domingos pela manhã, a nossa atividade com as crianças, mas ainda não estamos funcionando. Amanhã à tarde nós teremos o mesmo culto da noite,
às 17 horas será o mesmo culto da noite. Por que a gente está com essa estratégia? Porque nos domingos à noite, naturalmente, e nós temos visto isso, a gente recebe muitos visitantes. Pessoas que vêm no nosso culto de domingo à noite, a gente não tem como controlar. E aí, nos nossos cultos normais, a nossa frequência já é bem alta. Então, qual a estratégia? A gente vai fazer o mesmo culto à tarde, para que você que é da igreja, aqueles que podem, obviamente, venham no culto da tarde. E aí à noite a gente vai fazer